Muito bem, pessoal, vamos examinar o panorama de mercado, visto do dia 28 de 4 de abril de 2026. Né? Praticamente estou terminando o primeiro quadrimestre do ano. Tá? Então, sou professor circular, fui professor titular na USP, até me aposentar obrigatoriamente aos 75 anos, mas continuo professor titular da FEAPUC de São Paulo. Né? Então, esses são os dados do ano passado. No ano passado fizemos um PIB de 2,3, inflação de 4,28, uma Selic meio maluca de 15%, o que dá mais de, né, essa diferença aqui vai dar, vamos dizer, 4 para aqui, dá quase 11%, 10 de 70 praticamente em juros reais. Tá? É um absurdo. Né? Bom, vai para 2026. 2026, lembrando assim, né? A inflação, janeiro 0,33, fevereiro 0,70, março 0,88 e a previsão para abril já está em 0,89. É natural, circunstancial. Por quê? Porque nós estamos diante de um quadro econômico mundial diferente. Quer dizer, o mundo está andando de uma forma anormal. Né? O que está acontecendo no Irã, na guerra Irã, Iraque, Israel, é um problema muito maior do que o que está acontecendo com o caso da guerra da Rússia. Porque ali é uma coisa mais ou menos geográfico diferenciado. Aqui não. Você tem toda a questão do Golfo Pérsico, do Estreito de Hormuz, e aquilo lá é 20% do petróleo do mundo. Veja, qualquer coisa que você fizer ali dá problema. Então, se o Irã fecha o estreito, se os Estados Unidos bloqueiam a passagem, então você tem muito menos petróleo andando no mundo. Então, o petróleo estava a 60, 70 dólares o barril, hoje está na faixa de 100, 105, fica variando conforme as notícias. Vamos ficar de bem, então cai para 95, 98 dólares o barril. Estamos de mal outra vez, vai para 100, 105 dólares o barril, vai ficar nisso, até que se tenha alguma coisa mais concreta. Claro que com isso nós sofremos, né? Eu acho que até aqui no quadrimestre está dando 4,83 e as perspectivas de inflação para o ano já está em 4,90, o PIB já está crescendo de 1,6, quer dizer, caindo a previsão de crescimento do PIB. Eu acho que continua a inflação. A inflação, eu tenho 4 a 5% no ano, tá? Então acho que a inflação é razoável. O PIB nós temos uma certa inércia. Eu acho que leva de 2 a 3% de crescimento do PIB. Tá? Então, vamos lá, 2,2, 2,3. Então, está se pensando novamente em crescimento na safra. Então, eu tenho a impressão que o PIB de 1,6 é um PIB, uma estimativa assim, muito conservadora. O dólar, olhando para o final do ano, na faixa de 5,30, está muito baixo. Imagino que deva realmente melhorar um pouco essa situação. A postura dos Estados Unidos é conflitante. Veja, há poucos anos atrás, quando tinha um problema no mundo, o dinheiro ia para onde? Comprar título do Tesouro Americano. Tá certo? Hoje, muitos países faziam as suas reservas em título do governo americano, começaram a pegar a parte, vender os títulos e comprar ouro, colocar ouro como reserva econômica, tá certo? Do país. Essas mudanças só fazem parte de um desequilíbrio que está acontecendo em função dessa situação do mundo. Tá? A relação dívida PIB nossa hoje está na faixa de 78%, 79%, com previsão de crescimento. Eu não acho isso aqui uma coisa muito importante. Está todo mundo com a relação de dívida PIB alta e isso vem desde o problema da Covid, quando se emitiu muito dinheiro, se põe muito dinheiro no mercado e todo mundo acabou fazendo com que a relação dívida-PIB de cada país crescesse em função da massa de recursos. Muito interessante é dar uma olhada
no que chama dívida líquida versus PIB. Ou seja, a bruta é só aquilo que ele deve, não conta aquilo que ele tem a receber, nem não está computado as reservas. Então, por exemplo, a reserva cambial nossa, a reserva brasileira, nós temos 374 bilhões de dólares de reserva, certo? O que é um número significativo, certo? Uma reserva, por exemplo, você ter 20, 30 bilhões, e não temos dívida externa, nossa dívida externa é uma dívida insignificante, quer dizer, o tamanho da dívida nossa, o que é dívida externa, não é significativo, é uma quantia bastante controlada diante do total. Ou seja, a nossa dívida é em quê, basicamente? Na nossa moeda, que é extremamente importante. Quando você compara, por exemplo, países que têm uma dívida de 120% do PIB, 130% do PIB, mas ele emite a moeda. Né? Para os Estados Unidos, ele emite a moeda dele, com uma dívida de 120% a bruta, 120% do PIB, certo? Mas ele tem a emissão da moeda dele. PIB mundial, né, também afetado, 2,5, estava pensando em 3,3, 3,2, já caiu para 2,5, em função de todo esse efeito que você tem dessa anormalidade, né, que está acontecendo, que nós estamos passando, começou em 2025, né? 2025, 2026, estamos no mesmo nível de anormalidade que já tinha começado no ano passado, de forma mais característica com a atuação do governo Trump. Nos Estados Unidos, a curva de juros Treasury, olha, essa aqui é a curva de Treasury, tá? Ela está em 4,95 de 30 anos, 4,35 de 10 anos. É interessante olhar o de 10 anos aqui, é sempre uma forma de você fazer uma comparação, né, do que está acontecendo no mundo. E essa curva estava mais baixa, estava mais aqui. Aqui estava 4,80 há pouco tempo atrás. Ou seja, Estados Unidos também está puxando a taxa de juros. Aqui estava 4,10, certo? 4,10. Então as taxas de juros lá também estão aumentando. Qual o significado disso? É que o governo americano precisa rolar a vida dele. Então ele também precisa captar os recursos, também precisa de dólar para rolar a dívida dele. Caso a parte desse dólar está indo para o mundo todo. Aqui no Brasil deve ter entrado nesses últimos meses, 6 meses, na hora de 60, 70 bilhões de dólares. Uma parte entrou aqui no Selic, tá certo? Outra parte entrou no Selic, e uma parte entrou em bolsa. Tá? Eu diria que, eu imagino que mais ou menos os 70 bilhões que entraram, né? Entraram no Brasil, né? Isso aqui é 35 do Selic e 35 de bolsa. Isso aqui é suficiente para levar a bolsa de 140 mil pontos para 190 mil pontos. Quer dizer, os preços das ações da bolsa brasileira cresceram com uma velocidade expansória. Tá? Bom, é interessante observar que o Brasil fez uma captação. Captou 2,5 bilhões por título de 4 anos, depois 1,770 título de 7 anos e mais 1,770 em um título de 10 anos. Taxas de 4, 4,80 e 5,5. Dá uma olhada para esse título de 10 anos e vamos comparar essa taxa aqui de 4,35. 5,5 contra 4,35. Então, 5 para 10, 5 dá 1, 1 para 5, 3 e 1, 4 dá 1, e aqui 1. Então, 1,15, isso aqui representa o risco Brasil relativo aos Estados Unidos. Então, veja, a condição brasileira, quando você olha para o Brasil hoje é um país de risco relativamente baixo. Por quê? Porque as coisas estão razoavelmente em equilíbrio, a inflação vai ficar nessa faixa aí de 4 a 5, a ideia de PIB deve ser essa, na faixa de 2 a 3, mas o
o endividamento nosso, comparativamente aos demais países do mundo, está razoável. O nível de emprego está um dos mais, desemprego, 5,7% de desemprego, um dos mais baixos que nós já tivemos no Brasil. Então, a situação do Brasil é uma situação razoavelmente estável, de equilíbrio. Tem essa briga entre esses dois extremos, né? A direita e a esquerda, que então vão se degladiar no meio de outubro em diante, mas é uma questão, vai falar bem, mas a situação do Brasil está razoavelmente em equilíbrio. O que se pode fazer, está se tentando, questão dos penduricários, né? Coisas desse tipo que são coisas fáceis de serem colocadas assim com novas regras, são coisas difíceis. Por exemplo, você tem uma observação, por exemplo, nós temos investimentos nas Forças Armadas da ordem de 21 bilhões de dólares. Ontem ouvi falar disso, em termos de orçamento. Não sei se esse número está certo. Bom, mas o problema do nosso orçamento militar não é em arma, nós temos muita questão de folha salarial. Quer dizer, essa é uma questão que a gente precisa mexer, mas é difícil. Né? Todas as situações do Brasil, elas vêm há muitos anos dentro de um certo patamar. Então, você romper com esses direitos, tá? Tem que ser de uma forma gradativa. Então não adianta, não, corta aqui, corta ali, corta lá. É muito difícil fazer esses cortes, tá? Então tem que ser uma coisa feita aos poucos. Privatizações também, um processo que deve se pensar, claro, o Correios é um caso típico, mas vários governos chegaram e falaram, não, vamos privatizar o Correio, vamos privatizar, porque é absurdo, hoje todo mundo faz e-mail, usa WhatsApp, não tem mais carta e tal. Bom, tá bom, você tem muita razão a respeito disso. Só que é difícil você chegar lá e fazer a implantação dessa privatização. Vários governos tentaram e não conseguiram. Bom, esse é o panorama que eu vejo no mercado, então as coisas vão continuar mais ou menos como estão, não espero grandes mudanças, certo? E vamos andando aqui com uma inflação, por mais ou menos sob controle, tá? Não acho que vai sair fora desse 4 a 5% do ano, que é a maior preocupação que se tem. Tá bom? Boa semana a todos, obrigado.